Redação final começando aqui na TV Alemes. Antes só queria fazer uma pequena correção. Ontem nós falamos sobre um projeto da deputada Mara Caseiro que começou a tramitar aqui na casa com uma série de diretrizes de apoio a profissionais de educação vítimas de violência. Na verdade, ontem eu mencionei profissionais da área da saúde, mas são profissionais, essa política proposta pela deputada Mara é voltada aos profissionais da educação. Então fica a correção aqui. Agora a gente vai para a ordem do dia, os projetos que foram votados e aprovados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. A gente começa trazendo aqui o projeto de lei de número 10. O autor é o deputado Pedro Kemp, matéria que passou ontem em segunda discussão e que hoje, então, vem em redação final, criando diretrizes para proteção aos impactos das apostas virtuais e prevenir o superendividamento aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Popularmente, as apostas virtuais são conhecidas como tigrinho, até dados nacionais indicam, até pessoas que são beneficiárias de programas sociais recebem esses recursos a partir da transferência de renda, até para poder apostar, né? Deixa de comprar alimento, muitas vezes também, se cria um superendividamento gigante. O deputado Pedro Kemp, então, querendo propor aí com uma série de medidas de conscientização, de práticas responsáveis, tanto poder público também em parceria com o poder privado, fazendo aí uma corrente de conscientização sobre esse assunto. O projeto de lei de número 10, então, desse ano aprovado em redação final, com o texto agora finalmente aprovado, vai para análise, aliás, vai para sanção do Poder Executivo. O próximo projeto pautado para a sessão de hoje, também em redação final, projeto de lei de número 31, o autor é o deputado Zeca do PT, matéria discutida, votada e aprovada em redação final, que institui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul a FLIB, que é a Feira Literária de Bonito, que acontece tradicionalmente na primeira quinzena de julho. Esse evento, ele é um evento de incentivo à leitura, tem muita roda de conversa com autores sul-mato-grossenses, autores brasileiros, autores latinos, mais regionais aqui, sul-americanos, né? Movimenta, inclusive, economicamente a cidade. Então, dado todo esse contexto, o deputado Zeca do PT propõe, então, a inclusão da FLIB no calendário do Estado na primeira quinzena de julho, matéria que também vai à sanção. A gente vai aqui para o próximo projeto. Projeto de lei de número 18 do deputado Paulo Duarte, ele estava previsto para sua votação em segunda discussão, mas foi retirado a pedido do autor, então o projeto não foi votado. E o último item analisado pelos parlamentares foi o projeto de lei de número 158, projeto do governo, matéria discutida, votada e aprovada na sua primeira discussão, que atualiza a legislação com relação ao valor máximo permitido que a MS Gás possa fazer em contratos de financiamento. Hoje esse valor é de 70 milhões de reais e o governo justifica que esse valor de 70 milhões de reais é bastante antigo já, é incompatível às vezes com operações financeiras que a MS Gás precisa fazer para poder investir. Então atualiza de 70 milhões para 350 milhões o valor autorizado para empréstimos, né? E o valor ainda que pode ser atualizado anualmente pelo IPCA. O governo diz também na justificativa do projeto que essa atualização anual pelo IPCA, ela não representa uma autorização automática para que a MS Gás possa firmar contratos de empréstimo. Isso não muda, as exigências legais para os contratos de empréstimo não mudam, apenas o valor para não ter que ficar sempre tendo que fazer essa atualização na legislação. PL 158, então, aprovado em primeira discussão, vai agora para análise das comissões de mérito aqui da Casa. Esses, então, foram os 3 projetos votados na sessão de hoje. Os deputados também analisaram 3 requerimentos, 10 indicações, 2 moções de apoio, 5 moções de congratulação e 4 moções de pesar. Esse, então, um rápido balanço da movimentação na ordem do dia da sessão de hoje. 11h27, e a deputada Mara Caseiro, neste dia 7 de agosto, data que há 19 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha, falou mais uma vez sobre o enfrentamento à violência doméstica, apresentou também o protocolo Não é Não e de que a maneira com que ele ajuda até a educar a sociedade no enfrentamento a esse problema. Vidas perdidas apenas neste ano. Infelizmente, no nosso estado, foram 21 vítimas de feminicídio. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, até agora, a cada 9 dias, uma mulher
foi assassinada em nosso estado, por causa da violência dentro da sua própria casa. Resultado de um sentimento de posse e da incapacidade de muitos homens aceitarem a liberdade e as escolhas das mulheres. Um sentimento de posse dos homens. Desde a promulgação da Lei do Feminicídio, a Lei 13.104 de 2015, sancionada há 10 anos, Mato Grosso do Sul já contabiliza 338 vítimas, 338 mulheres. Imagine, mulheres que perderam a sua vida. Para quem deveria, inclusive, amá-las. Em 2022, nós registramos o pior ano da década, com 44 assassinatos, 44 feminicídios. E, infelizmente, 2025, pelo que a gente observa, caminha para repetir esses números tão cruéis. É doloroso ver tanto desrespeito, tanto abandono e tanta brutalidade contra as mulheres. Nosso estado segue entre os que mais matam mulheres no Brasil. É um dado que nos choca, que nos envergonha e que exige ações firmes, sérias e imediatas. Mas aqui nessa Casa de Leis, temos assumido essa responsabilidade. Nós, deputados e deputadas, praticamente em todas as sessões, não deixamos de debater e de apresentar projetos de relevância e importância para o combate de violência contra mulheres. Avançamos com normas que fortalecem a prevenção, ampliam o apoio às vítimas, orientam as famílias e oferecem instrumentos de proteção. Aprovamos a lei que obriga a divulgação do protocolo de atendimento às vítimas nos espaços públicos. Atuamos pela implantação das salas lilás nas delegacias para um acolhimento mais digno e lutamos pelo fortalecimento dos abrigos e de entidades que prestam apoio às mulheres em situação de risco. Deputada Glecejane também falou durante o grande expediente e destacou o papel da Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência contra a mulher. Debater a Lei Maria da Penha, comemorar esse aniversário e trazer esse debate em todos os espaços hoje, ele é fundamental. E relembrar esse processo histórico, porque neste momento a nossa luta ainda é gigante. Aqui no Mato Grosso do Sul, já são 21 mulheres assassinadas este ano por feminicídio. Essas mulheres foram mortas por um único motivo: são mulheres. Nós precisamos ainda enfrentar grandes desafios na sociedade, mas nós só vamos conseguir vencer esta violência se nós conseguirmos mudar as estruturas de pensamento da sociedade. Enquanto nós, mulheres, formos não consideradas para todos os espaços públicos, por exemplo, enquanto as mulheres não estiverem em quantidade igual aos homens nos espaços da política, enquanto as mulheres estiverem sobrecarregadas com o trabalho doméstico dentro das suas casas, enquanto nós não tivermos divisão igual das tarefas domésticas em casa, enquanto a educação dos meninos não for diferente e das meninas também, nós não vamos conseguir vencer esta realidade. Porque para a gente enfrentar a violência é preciso mudar a estrutura de pensamento cultural de uma sociedade. E o Estado do Mato Grosso do Sul mostra para a gente, pelos índices de violência, pelo alto índice de violência sexual contra mulheres, contra meninas, mas de forma assustadora contra as meninas, contra as crianças. Se nós não fizermos esse processo de reflexão, nós não vamos avançar.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta ainda a falar aqui no Redação Final sobre Lei Maria da Penha. Agora a gente vai para os destaques do site da casa. A Glaucia já está aqui com a gente. Oi, Thiago. Muito bom dia. Bom dia. O presidente Gerson Cláudio já tinha adiantado no final do primeiro semestre, né, falado sobre a missão Ásia, né, em Mato Grosso do Sul, em busca de investimentos, e o site destacando esse assunto. Isso. A assessoria, né, do parlamentar ontem passou algumas informações. Não, esse é o destaque de ontem, tá né? Tá lá na capa, inclusive, né? Um dos primeiros destaques lá, gente. A viagem, né? Ele faz parte da comitiva. Isso. Missão na Ásia, como o Thiago falou, entre os países Índia, Japão e Singapura. Entre os temas que estão sendo debatidos, o presidente falou conosco sobre a viagem, é a rota bioceânica, né, Thiago? As vantagens ali do corredor bioceânico que integra o Brasil nisso tudo e passa por Mato Grosso do Sul. Então, entre os assuntos aí com diplomatas, com empresários, o parlamento participa nessa questão em especial junto com o governador Reinaldo Azambuja. Índia, Japão, Singapura. Acho que a primeira parada dessa viagem é lá na Índia, né? Essa busca por investimentos. Acho que até hoje tinha um encontro com aliás, na noite de ontem, né? Que a gente está aqui algumas horas antes. Hoje à noite teve um encontro com a Lide Brasil, que, salvo engano, é coordenada pelo João Dória, né? Também foi político aqui no país. Hoje está mais ainda voltada à questão de negócios. O João Dória, então, levando esse projeto LID também para a Índia, tentando buscar investimentos por lá também. Acho que a rota é um atrativo muito grande, né? Redução, né? Redução do tempo, né? Em 25% aí é significativo, né? E já que passa por aqui, né? Toda essa necessidade de Mato Grosso do Sul participar desse processo. Então, acredito que mais informações sobre a viagem, porque o presidente deve permanecer até a próxima semana, a gente ainda deve receber em forma aqui, não é, Thiago? É isso aí, al.ms.gov.br. Sextou para nós aqui? Sextou. É quinta ainda, mas para nós a gente encerra a redação final. Amanhã estamos aqui. Valeu, Glaucia. Tchau, Thiago. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 11h36. E o deputado João Henrique ocupou a tribuna durante a sessão de hoje para criticar decreto do governo do estado que implantou uma política de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo. Comecem a se somar comigo, pelo menos no aspecto técnico daquilo que é óbvio, e produz o que esse decreto agora vai atacar, que são servidores, famílias, obras, entrega, política pública que falta no governo de Eduardo Rido, e talvez ele termine esse mandato sem ter uma marca, porque a marca dele de CEO, gestor, seja lá o que for, já foi para o espaço. Um governo que pega, pelo menos nas matérias, e ele era o secretário de governo, o deputado Jamilson, o governo Reinaldo Azambuja com 3 bilhões em caixa, com 1 bilhão e tanto só para obras, que perde o seu secretário de obras porque dormiu e virou o ano com 1 bilhão em caixa sem ter como gastar, vai gastar isso agora onde? E percebam aqui, eu quero pegar alguns aspectos técnicos para vossas excelências. Aprovaram aqueles empréstimos que acho que só eu votei contra, bilhões de dólares contratados, e eu disse, não façamos isso. Eu ouvi risadas, sátiras, porque eu estava dizendo que naquele momento não era bom aqueles contratos, que o governo era CAPAG-A, que é a capacidade de pagamento. Agora vem um decreto, deputada Gleice, de contingenciamento, dizendo, lutemos, vamos economizar 650 milhões de reais para lutar para ter a nota da CAPAG-B, se a gente confiar no governo. E esse decreto também não dá condições, deputada Gleice, da gente ter o entendimento se realmente vai chegar nesse valor. Porque antes do recesso parlamentar já dizia-se que o corte seria de 800 milhões de reais. E eu disse, como presidente da comissão, deputado Rachioca, presidente da comissão de execução orçamentária, tivemos uma audiência pública aqui, fiz 41 questionamentos, deputado Júnior Mock, para o governo. Não me responderam um. Estão todos enviados aqui na Assembleia. E eu disse para a gestora do governo, a senhora está falando para mim que nós estamos estourando a capacidade prudencial, a senhora está encostando no emergencial. Eu não quis.
né? Vocês acabaram de falar das mulheres, em que pese a gente tem esse reconhecimento. É muito ruim um homem ter que ficar ali contestando a todo momento uma mulher, mas todas as informações que ela estava me dando oral, eu falei: senhora, por favor, me responda por escrito, para a gente não precisar ficar nesse embate. Não me responderam. E quando a gente pega, deputado Lucas de Lima, Vossa Excelência que entende muito de publicidade, quando a gente pega esse decreto, nós temos que começar a analisar alguns contratos de publicidade do governo, deputada Lia. Sabe por quê? Porque aqui no artigo 4º do decreto diz o seguinte: os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo deverão revisar os valores vigentes, visando redução de 25% dos valores contratados a título de despesa de custeio. Aí continua: reduzir outras despesas, evitar outras despesas, reduzir. Esse decreto, ele foi assinado agora, dia 4 de agosto, e nós estamos aqui como parlamentares escutando que haverá um decreto de contingenciamento há muito tempo. Nós já estamos sabendo disso. E quando a gente pega o 13º aditivo do contrato de publicidade do governo, que passa de 100 milhões de reais por ano, a gente vê a cláusula 1.2, eu peço vênia e licença para vossas excelências, prestem atenção. Contrata-se o aditivo e o acréscimo de 25% do valor inicial de 35 milhões, que corresponde a 8,7, totalizando então um montante de 43 e tal. Acredito que isso aqui são para execução até, finaliza em janeiro de 2026, então não chega um ano, por isso esse valor que eu mencionei. Agora, tem sócios de empresas aqui que saíram dessas empresas para virarem secretários de Estado. Será que por isso que 30 dias antes, já sabendo disso, assina-se um aditivo, sendo que o Estado entra na nossa LDO com 207 milhões de déficit orçamentário? Bom, voltar agora a falar da Lei Maria da Penha, né, que hoje completa 19 anos. Amanhã, aqui na TV Alemes, logo após o Jornal Parlamentar ao vivo, com Lívia Machado, você vai conferir a reapresentação de um seminário que aconteceu lá em 2011, aqui no Poder Legislativo, e que trouxe Maria da Penha para contar a sua história, né? A história dela que serviu como referência para a construção da lei. Esse seminário que lá em 2011 foi uma proposição do deputado Paulo Duarte. Vamos conferir agora um trechinho, mas que você vai acompanhar amanhã na íntegra, logo após o Jornal Parlamentar. E também eu gostaria de começar falando que a principal finalidade da Lei 11.340, que leva o meu nome, é a de prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Portanto, ela não veio para punir os homens, mas para punir o homem agressor, o que é muito diferente. Homem agressor é aquele que não sabe conviver e respeitar sua mulher como pessoa humana, companheira, como mãe dos seus filhos. A violência doméstica está presente em todos os países, em todas as camadas sociais. E no Brasil é responsável pelo espancamento de uma mulher a cada 15 segundos. A sua criação e correta aplicação veio, portanto, para resgatar a dignidade, o desenvolvimento e a autoestima da mulher, que se encontra em situação de violência. Violência essa presente em todos os países. Isso aqui eu já falei, desculpa, está repetido aqui. E não é essa realidade que nós queremos para as nossas mães, nossas filhas, nossas tias, netas, irmãs, sobrinhas, enfim, nossas descendentes. Razão porque eu estou muito feliz pelo alto grau de mobilização dos homens e mulheres do nosso país e dessa cidade em especial, no sentido de conscientizar e sensibilizar todas as pessoas sobre a implementação dessa lei, que com certeza resultará também na diminuição da violência urbana, já que essa é também consequência da violência doméstica. Infelizmente, temos nos deparado com uma certa resistência
na aplicabilidade dessa lei devido à cultura machista, fortemente arraigada na nossa sociedade, incluindo, com raras exceções, até com algumas exceções, um número razoável de exceções, nossos dirigentes, médicos, professores, delegados, juízes, operadores do direito. Enfim, todas as pessoas, inclusive algumas mulheres. Serve de reflexão o fato de que os obstáculos colocados hoje pelos resistentes à implementação e aplicação da Lei 11.340 poderão, com o passar dos anos, impedir o acolhimento e a proteção de alguma descendente desses opositores, razão da sua omissão no passado, ou seja, nesse tempo de hoje. O que temos constatado nesse período de funcionamento da lei é que nas cidades em que ela foi devidamente implementada, o número de denúncias aumentou, enquanto a violência diminuiu. Maria da Penha, história da luta que inspirou a lei, então, reapresentação desse seminário na íntegra, lá de 2008, né? O querido Osmar me falou aqui, o Paulinho também. É mês 11, mas é de 2008, não 2011. 2008, amanhã na íntegra, logo após o Jornal Parlamentar. Tudo isso em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha. Então é isso, a redação final vai ficando por aqui. Agradeço pela sua audiência essa semana, retomada dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, também da programação ao vivo durante as manhãs da TV Alemes. E amanhã, né, reforçando mais uma vez, a partir das 8h45, tem Jornal Parlamentar ao vivo, destacando aí os principais acontecimentos aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. A redação final volta na próxima terça-feira, após a sessão plenária.